Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes trazendo mais uma reflexão e hoje o nosso tema é políticos que procuram terreiros para fazer trabalhos. Pois é, essa foi uma pergunta bem inusitada que me foi feita e inicialmente eu respondi assim que achava uma coisa meio sem propósito, uma vez que os espíritos não têm poder de mudar o que está na urna eletrônica ou de ir lá no supercomputador do TSE e dar um tilt. Então, para mim, isso era uma coisa meio sem sentido. Porém, depois, refletindo nesse assunto, eu me lembrei de alguns escândalos que já aconteceram no passado, que ganharam a mídia, em que políticos famosos estavam recorrendo, a trabalhos espirituais negativos, e aí eu pensei, realmente existe um campo de atuação e eu acho que faz sentido a gente refletir sobre o que leva um político a buscar esse tipo de coisa. Só que antes da gente dar sequência, eu preciso dar 3 recadinhos. O primeiro é que a partir de agora, você tem a possibilidade de ajudar o canal. Se você gosta das reflexões, se as reflexões te ajudam, se elas contribuem de alguma forma, e você tem condições e você quer ajudar, você pode se tornar membro. Aqui embaixo tem um botãozinho azul. Você clica, o próprio YouTube te ajuda a preencher, custa apenas R$ 7,99 por mês e você vai me ajudar para que eu tenha um dinheiro que possa ser usado para comprar melhores equipamentos, para melhorar tanto a qualidade das reflexões quanto dos vídeos. Então, se te interessa, clica aqui, seja membro. O segundo recado é que eu criei um grupo de WhatsApp 100% focado no universo da Umbanda. Eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário junto com as regras. Leia as regras. Se você concordar, clique no link e venha participar e trocar ideia conosco. E o terceiro recadinho é que eu estou fazendo um levantamento de terreiros de Umbanda sérios no Brasil. Então, se você conhece, frequenta, trabalha num terreiro que é um terreiro de caridade, que não cobra, que trabalha para o bem, isto é, que honra os princípios fundamentais da Umbanda, independentemente da vertente, você vai encontrar também fixado aqui no primeiro comentário o link de um formulário que leva um minutinho para preencher e lá você pode fazer a indicação do terreiro. A ideia é formar uma lista com indicações de vários terreiros pelo Brasil e disponibilizar isso na internet para que mais pessoas possam conhecer casas de Umbanda legais pelo Brasil. Beleza? Bom, então vamos continuar. Quando essa pessoa me fez essa pergunta inusitada, eu levei a questão sobre que tipo de influência os espíritos poderiam ter durante uma eleição. Os espíritos não vão influenciar milhões de pessoas para votar assim ou assado. Seria um absurdo pensar que você vai lá, paga um trabalho espiritual e que esse trabalho tem força para mudar o pensamento de milhões de pessoas. Mas existe um campo, infelizmente, que esse tipo de trabalho pode fazer sentido. É quando o político vai lá pedir para que seja feito um trabalho contra o seu adversário. Já apareceram, ao longo dos anos, alguns escândalos assim na mídia, né? E a gente tem que lembrar que, embora a política seja uma coisa que está em nossa vida, ao nosso redor, e vai nos acompanhar desde sempre, e esse também é um campo recheado de podridão. Muita gente, para chegar ao poder, não se importa em sair pisando em quem lhe passa pelo caminho. A ganância, a vontade, de usufruir do status e de todos os benesses que o poder traz, leva muita gente a se corromper por dentro e por fora. Então é por isso, infelizmente, que nós sabemos que muitos desses políticos acabam indo até esses locais. E aqui eu preciso deixar claro, para quem está me ouvindo, principalmente se for leigo, que a Umbanda é uma religião que só trabalha para o bem. Então não tem o menor sentido pensar que alguém vai num terreiro de Umbanda pedir maldade. Mas uma coisa é o que a religião é enquanto tese, outra coisa é o que as pessoas fazem por aí enquanto prática. A gente tem que admitir isso. Então, seja na Umbanda, seja num terreiro de Candomblé, seja num terreiro de Quimbanda, seja sei lá onde que esses caras vão arrumar isso, eu tenho certeza que só faz esse tipo de trabalho pessoas que são inescrupulosas, que distorcem as suas religiosidades e que trabalham simplesmente focado numa só coisa,
ouviu metal, dinheiro, bufunfa. Então, são pessoas que pervertem a sua espiritualidade. Pessoas que muitas vezes vieram para a Terra com um compromisso espiritual maravilhoso, com capacidade de transformar a própria vida e a vida de milhões de pessoas, muitas vezes, mas acabam revertendo isso de forma egoística, narcisista, de forma limitada, de forma baixa, de forma vil, descendo até os níveis mais profundos da podridão espiritual para satisfazer os anseios e desejos daqueles que o procuram. Por sorte, a grande maioria dessas pessoas que fala que faz trabalho disso, faz trabalho daquilo, não faz é nada. São iludidos enganando pessoas. Mas, no meio desse tanto de maluco, existem sim pessoas que têm respaldo espiritual, têm mão para isso, têm conhecimento e que infelizmente fazem esse tipo de coisa. Não, mas exatamente do que você está falando? Trabalhos negativos. Aquilo que no passado se chamava magia negra. Trabalhos feitos para prejudicar a saúde do indivíduo, para prejudicar a sua saúde mental, para turvar-lhe as ideias, embotar o raciocínio, minar as forças, sugar, drenar o rival, fazer com que ele perca o rumo, esqueça palavras, enfim, se atropele, enfie os pés pelas mãos, se atrapalhe todo. E, eventualmente, dependendo da extensão desse tipo de trabalho, ele pode mesmo acabar morrendo. É claro que eu não acredito que você vai lá, faz um trabalho hoje, a pessoa cai dura amanhã. Não é isso, não. Mas se você faz um trabalho, por exemplo, de vampirismo espiritual, em que entidades vão ficar ali 24 horas sugando as forças do indivíduo, uma hora esse cara entra no carro, ele está dirigindo, ele nem vê. Ele perde o sono, bate o carro e morre. Então, infelizmente, essas coisas existem, são perigosas, graças a Deus são raras, mas estão aí. E isso só mostra a importância de nós todos cuidarmos da nossa parte espiritual. Porque se a vítima for uma pessoa protegida, né, tiver o seu respaldo espiritual, esse tipo de trabalho ou não afeta ou afeta muito pouco. Mas se for um indivíduo muito materialista, se ele próprio tiver uma vida assim que não for das mais recomendáveis, ele está muito vulnerável às forças externas. E aí é possível sim que esses trabalhos negativos venham ali prejudicar. Então, isto é uma realidade, existe, de vez em quando surgem escândalos na mídia e está aí, lamentavelmente. Agora, uma coisa que poucas dessas pessoas que mexem com isso refletem é na lei do retorno. Eu já vi muitos até dizendo na internet, não, a lei do retorno não existe, isso é uma bobagem dos umbandistas. Mas existe. E o retorno vem, cedo ou tarde. Mas fica aí para as nossas reflexões. Um abraço e até a próxima reflexão.